Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos analisar a edição de número 31 e 32 da Shonen Magazine. Então, alcançando finalmente os semanais. Atualmente a revista está na edição de número 32, acabou de ser lançada a edição, né? A toque da edição 32. Então vamos analisar essas duas e a partir da próxima semana a gente então tá em dia, pelo menos comentando uma edição por vídeo. Então se você quiser ver os próximos vídeos, deixa o seu like, se inscreva no canal, assim tanto da Shonen Magazine, da Shonen Jump e outras revistas também, você vai estar vendo conteúdos aqui no canal. Enfim, deixa o seu like, se inscreva e vamos lá. A edição de número 31 teve como capa o Fairy Scratch, que é um mangá novo, é uma estreia. Páginas coloridas tivemos para Fairy Tail, que foi um especial, né? Foi um one shot, para falar a verdade, promovendo um pouquinho mais o anime que tá vindo, a Quest dos 100 anos. Então, esperar que esse anime se popularize, porque Fairy Tail já é uma obra bem popular. Páginas coloridas tivemos para o Lore Forte, para o Kaijin Fugeki também, como destaque em páginas coloridas, né? E ausentes tivemos o Seitai da Shikaku e o Gashakuta. Agora o hiato foi o mesmo, a Hiro no Sora, como sempre. Enfim, partindo então para os mangás ranqueados, foram 18 nessa edição, sendo a última posição Fumetsu no Anatae, fechando a revista mais uma vez, sem muita surpresa, pelo menos em algumas ocasiões. Então vamos passar adiante, porque a 17ª foi o Yoshino Katana, que também não está sendo tanta surpresa mais. O mangá tá com bastante frequência nessas posições. Agora tá ficando bem mais frequente agora que o Brave Bell foi encerrado. Então ele é o mais provável a ser cancelado pela sua baixa popularidade. Mesmo esse volume mais recente, ele tendo aumentado um pouquinho as vendas, foi algo realmente bem mínimo mesmo. Então realmente não fez tanta mudança assim, não influenciou em nada. Então vamos ver como é que a Magazine vai tratar esse mangá. Já falei um pouquinho sobre o que eu acho do cancelamento e por que eu acho que ele é o mais provável a ser o próximo a ser cancelado. Então dá uma olhadinha no vídeo anterior que você vai entender. A 16ª foi o Megame. Ele voltou para as posições mais baixas, mas sem muita preocupação. O mangá tá com um anime em exibição aparentemente, então sem muita preocupação. A 15ª foi o Mayonaka Artane, também outro mangá que não tem tanta preocupação mesmo com posições baixas, então vamos só seguir adiante. A 14ª foi uma Hajime no Ippo, sem muita preocupação, porque o mangá faz sucesso como sempre. Enfim, a 13ª posição foi o Aonimiburu, também sem muita preocupação, porque o mangá vai continuar em publicação, né? Tá na sua segunda parte, o anime tá chegando, saíram algumas informações a mais, talvez até um trailer, se não me engane. Então, pelo menos as coisas estão chegando. Vamos ver se o anime ele vai conseguir popularizar a obra. A 12ª foi o Blue Lock, um grande mangá da revista, então não tem muita preocupação também mesmo com as posições baixas. Quem conhece a revista sabe que ele tem disso de colocar mangás mesmo populares em posições mais baixas. Então existe essa irregularidade das posições independente da popularidade do sucesso que a obra faz. O Block é um grande exemplo disso, acabou ficando na posição mais baixa, mas que não influencia o seu sucesso. A maioria das vezes também é por conta de estratégico, né? Colocar um mangá mais popular no meio de alguns que não são tantos, para ver se chama mais atenção para esses outros. Pelo menos é o que eu acho, né? A 11ª posição foi o Kanojo Kareshimasu. Vou deixar para falar um pouco mais dele na próxima edição, que eu vou falar aqui ainda nesse vídeo, né? Para não falar as mesmas coisas nas duas partes. Mas pelo menos é um mangá que faz sucesso. A 10ª posição foi o Baju no Orion. Continuou de certa forma fazendo um pouco mais de sucesso. Esse volume atual, que é o volume 2, ele deu um pouco mais que o seu volume anterior, o que é muito bom. As vendas, apesar de tudo, não teve um crescimento tão grande, mas pelo menos houve um certo crescimento. Há uma certa expectativa, né? Então, esperar que ele consiga com o tempo continuar com esse crescimento só vem aumentar. Então, por enquanto, Baju no Orion, ele está mostrando eficiência, mas vamos ver se isso vai continuar com o tempo, né? A 9ª posição foi o Kana-sama, que ficou praticamente no meio da revista. O mangá vem também tendo um crescimento, não tanto, mas pelo menos eu percebo que a revista tenta investir em algumas ocasiões nesse mangá. E vamos torcer aqui que o mangá ele consiga crescer ainda mais com o tempo, né? A 8ª posição foi o Shangri-La Frontier, que logo vai estrear mais uma parte do seu anime. E vamos torcer que o crescimento só venha a aumentar. A 7ª posição foi o Amagami, que o outro que também está na sua espera do anime. Algumas informações do anime vêm sair de vez em quando. Então vamos torcer que isso venha popularizar a obra, né? Eu realmente estou esperançoso que isso venha acontecer. Talvez tudo dê errado, mas pelo menos é uma oportunidade de crescer, né? De popularizar um pouco mais a obra, que eu acho que merece muito fazer mais sucesso que a obra já faz. Que já é um grande sucesso, mas eu acho que merece um pouco mais. A 6ª posição foi o Mokoshiroko no Kishi, que, enfim, o mangá já faz um certo sucesso,
mesmo o anime não tendo levantado um pouco mais essa popularidade, o mangá ainda tem uma certa popularidade ainda já bem estabelecido na revista, por ser a continuação de Nanatsu no Taizai, ele já tem essa popularidade já bem fortalecida já. A quinta posição foi o Kakou no Yazuki, é um outro que faz um grande sucesso, não sei muito o que a gente poder falar. A quarta posição foi o Yu Yu Sensei. Ele e Kana-sama são mangás que tem uma situação parecida em questão de popularidade. Então o Yu Yu Sensei não tem muito o que reclamar, mas acho que pelo menos em posições ele tem uma atenção melhor, pelo menos na maioria das vezes. Mas ele também recebe muitas posições baixas, o que não influencia em nada, né? Como já falei lá com o questão lá do Block. Terceira posição foi o Seito Kai no Manaru, que assim como o Kanojo Karishimasu, vou deixar para falar e comentar um pouco dele mais na próxima edição também. Mas é a mesma coisa também, o mangá ele vem mostrando resultados e popularidade. E a segunda posição foi o Akabane Honeko, com o seu live action chegando, existe uma possibilidade de a gente ver o mangá crescendo cada vez mais. Eu espero pelo menos que venha um anúncio de um anime quando esse live action então finalmente estrear, né? E a primeira posição foi o Kuramedaka, tá também um outro mangá que iniciou a sua espera do anime. Temos aí então Kuramedaka, Magami-san, Aonumiburo e a Gachakuta também agora, que é o mais recente. Esses quatro mangás, né? Esperando aí a sua estreia do anime. A Magazine está lotada, recheada de mangás aí com adaptações em produções, outros que estão com animes já exibidos, outros que estão com anime na espera, uma esperança de uma segunda temporada. Então tá recheado de obras que tem anime já, mas ainda existe alguns mangás que estão merecendo ainda. Tem algumas novidades interessantes que eu vou falar daqui a pouco. Para a edição de número 32, a capa da revista foi o Mega Man no Café Terrace. Mais o anime, né, que estreou nessa temporada de anime, e também em comemoração à marca de vendas dos seus volumes, que ele já chegou a 1,8 milhões de exemplares vendidos desde o seu volume 1 até o atual. Então realmente uma grande marca para o mangá. As páginas coloridas tivemos para o Shangri-La Frontier e o Seito Kai no Manaru, que também promovendo um pouco mais a obra, principalmente também com um formato diferente, que é com uma animação pelo estúdio Passione. Então, tem uma animação bem interessante, né? Tá lá no Twitter. Então, eu gostei bastante. E pelo menos isso levanta algumas hipóteses. E quem sabe, né? Esse mesmo estúdio esteja trabalhando em alguma animação. Não se sabe ao certo, porque não teve confirmação de nada. Só foi realmente uma animação promocional para o mangá. Mas pelo menos uma boa notícia de que a Magazine ela trabalha duro, né? Pelo menos para promover a obra de formas bem diferentes. E pelo menos isso foi bem legal, bem interessante de se ver. Entre os mangás novatos temos o Battle Scratch, o Love Forte e o Kaijin Fugeki, que a partir da próxima edição vai receber a sua primeira posição nas top. Ausentes temos o Gachakuta e o Hajime no Ippo, e em hiato o Ahiro no Sora. Tivemos 15 mangás ranqueados nessa edição, sendo a última posição o Kanan-sama, e como eu já falei, o mangá, eu vejo pelo menos que o mangá ele recebe uma certa atenção da revista, pelo menos de certa forma, né? Mas enfim. O mangá já está com mais de 100 capítulos, recentemente alcançou a marca de 100 capítulos publicados. E vamos torcer que esse mangá só venha crescer ainda mais. A 14ª foi o Yoshino Katana, que mais uma vez ficou na penúltima posição. Então, a minha opinião, acho que ele não vai conseguir escapar de um cancelamento no futuro, né? Mas enfim, vamos torcer que ele consiga, mas eu acho bem difícil, quase impossível, né? O Kanojo Karishimasu, ele recebeu aí a sua posição de número 13. Inclusive foi falado que tem alguns anúncios interessantes com respeito ao Kanojo Karishimasu. Não sei exatamente o que pode ser, mas foi falado que vão ter alguns anúncios interessantes. Mas ainda vamos ter que esperar para ver que anúncio vai ser esse. A 12ª posição foi o Moko Shiroko. Já falei muito dele na edição anterior, né? Então vamos só passar adiante. E a 11ª foi o Aonumiburo. A mesma coisa também. Eu já falei com respeito ao anime, estão na espera do anime, só isso. A 10ª posição foi o Block. Ainda não sei se foi anunciada a segunda temporada, creio que sim. Eu sempre falo isso praticamente todo vídeo, né? E sempre tem alguém que responde, mas eu sempre esqueço novamente. Eu tenho que lembrar disso direto. Mas o Block aí, ele continua vendendo muito bem. Esse primeiro semestre do ano, se não me engano, ele já vendeu mais de 2 milhões de exemplares no seu total nesse ano. Então acho que até o fim do ano ele pode superar muito aí. Ele só não vai vender a mesma quantidade que foi no ano passado, que provavelmente esse número que ele conseguiu no ano passado foi por conta do hype do anime. E aqui não tá tendo nenhum anime, né? Teve alguma coisinha, mas nada tão grande. Mas mesmo assim o mangá tá vendendo muito bem. A 9ª posição foi o Yu Yu Sensei, sem muito o que a gente poder falar. Vamos só continuar acompanhando a obra, porque a 8ª posição foi o Akabane Honeko. A mesma questão com respeito ao live action, né? Inclusive também uma coisa que eu não falei ainda é com respeito
a questão das músicas, a música acho que é de abertura, não sei, mas pelo que foi falado, vai ser cantada por um grupo de idols, que é o Snowman, que eu não sei se eu já ouvi alguma coisa sobre ele ou não. Na minha cabeça eu já escutei isso em algum lugar, mas de qualquer forma, isso tá hypando um pouquinho mais a obra, pelo menos esse live action, e a expectativa é que isso faça com que a obra se popularize. E como eu já falei, né, torcer que no futuro depois a gente possa ver uma adaptação em anime, não em live action. A 7ª posição foi Kaku no Inazuki, continua a mesma coisa. Para a 6ª posição foi Sentai Dashikaku, esteve ausente na edição anterior, nessa aqui tá de volta, continuando a sua história. O anime já encerrou e a expectativa é que haja um anúncio oficial da 2ª temporada. Até então, onde eu sei, não foi falado, mas talvez mais cedo ou mais tarde vão anunciar. A 5ª posição foi o Amagami-san, também continua na espera do anime sem muita informação, pelo menos nessa edição, né? A 4ª posição foi o Fumetsu, que não ficou na última posição, mas não faz tanta diferença, né, a maioria dos casos, porque o mangá continua no mesmo ritmo, mesma popularidade, sem muito crescimento. O volume 22 está em lançamento e dá para perceber nitidamente que não tem tanta alteração. A 3ª posição foi o Kuramedaka, ficou ainda no top 3, né? A edição anterior ficou na primeira, dessa aqui ficou na 3ª, mas ainda continua na parte de cima. Talvez uma forma de promover a obra por conta do anime, não sei. Mas pelo menos o mangá está recebendo posições altas e isso é bem importante. A 2ª posição foi o Maonaka, outro que está recebendo uma ótima divulgação, principalmente pela popularidade que o mangá vem tido. Não é toda vez que a gente vê o mangá nas primeiras posições, mas é sempre bom ver que o mangá ainda assim recebe uma boa atenção pela revista. Outro mangá que também recebeu uma ótima posição foi o Baju no Óleo, que é um outro mangá. Esses dois mangás, né, são as duas novas promessas da Magazine. Não vendem números tão gigantescos, mas pelo menos ele vem mostrado o resultado nesses primeiros volumes. Um crescimento um pouco mais lento, mas pelo menos eles vêm mostrado esses resultados. Isso é muito importante, principalmente é muito importante a Magazine estar promovendo essas obras nessas posições altas. Os dois mangás ficaram nas primeiras posições, então mostra que a Magazine não tá para brincadeira. Eles querem promover a obra, eles querem popularizar a obra, pelo menos é o que dá para perceber, né? De vez em quando eles também recebem páginas coloridas, o que isso é bem importante também. Então a gente vê o empenho que a Magazine tem para promover e popularizar mais essas obras. Agora, próxima edição, teremos uma nova estreia, a penúltima estreia dessa nova leva, ainda vai ter mais uma ainda, acho que na edição 38, se não me engano, ou 37, eu sei que vai ser uma edição um pouco mais à frente. Na próxima edição teremos o Galaxias sendo estreado aí na revista, lançando o seu primeiro capítulo. Páginas coloridas teremos para Kaboru Honeko, para Kuruya Medaka e para o Ao no Miburo. Então serão os destaques para a próxima edição. Vamos ficar aí na expectativa. Na próxima semana eu vou estar falando sobre essa edição, então deixa o seu like, se inscreva para você estar recebendo esses vídeos. Deixa o seu like nesse vídeo aqui também. Acompanhe outros vídeos aí do canal. Então é isso, a gente então se vê no próximo vídeo.